Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Como vão vocês? Vamos ao nosso tema de hoje. Primeiro que antes do tema eu gostaria de louvar o Senhor com um cântico bem pequenininho e muito fácil para vocês aprenderem. Um cântico pequeno, mas com uma realidade muito profunda. Espero poder louvar, viu? Por suas ovelhas morreu, por elas a vida deu. O meu bom pastor me tem tanto amor que por mim sua vida ele deu. Por suas ovelhas morreu, por elas a vida deu. O meu bom pastor me tem tanto amor que por mim sua vida ele deu. Amém? O amor de Deus foi tão grande que deu o seu Filho Jesus para morrer por nós. O amor de Jesus foi tão grande que se entregou na cruz por nós. E o nosso versículo se encontra em Isaías 53, 6. É um versículo muito conhecido de muita gente, mas que tem um dizer muito profundo. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Desgarrados significa desviados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vamos ficar só com essa parte do versículo que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Imagina um pastor de ovelhas no campo cuidando das suas ovelhas, mesmo com a porta fechada lá, né? As ovelhas procuram se desviar, cada um ir para um lugar diferente. Umas vão cair num abismo, outras podem ser comidas por lobos ou por leões, né? Mas quando a gente se desvia do nosso caminho e a gente conhece que o Senhor realmente cuida de nós, nós queremos andar neste caminho e não se desviar dele. Essa é uma grande verdade. Cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele os nossos pecados. E o que é pecado? Quase não se fala mais hoje sobre pecado, né? É uma palavra muito esquecida, ou até pode-se dizer quase ignorada hoje. Não se fala, simplesmente cada um quer viver a sua maneira, cada um quer viver o evangelho da sua maneira, e nós não podemos viver assim. Se Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, nós temos que estar submissos a este caminho, que é Jesus. Amém? Então vamos à nossa história de hoje, que se encontra lá em Lucas, capítulo 21. A partir do versículo 39. Lucas 21, a partir do versículo 39. É muito interessante que o nosso tema hoje é sobre o jardim do tribunal. Imagina você quando precisa se confrontar no tribunal com o juiz. Eu já tive essa experiência, não é nada agradável. O tribunal, para ser julgado, não é nada agradável. E agora você imagina o nosso mestre ter que passar por isso.
aquele que não pecou, nunca houve pecado sobre a vida dele, mas ele submeteu a isso por amor a nós. Será que você acredita nisso? Será que você admite que é pecador? Será que nós admitimos que pecamos, que erramos, que ninguém é perfeito? Sim, nós precisamos admitir tal erro e que só o perdão de Cristo é que nos leva a viver uma vida digna de poder ir para o céu. E se a gente ler essa parte do capítulo, alguns já conhecem, lá também em Mateus 26, de 36 a 56, depois 27, de 1 a 26, também em Marcos 14, 32 a 53, vocês podem olhar essas referências que cada um deles escreveram diferentemente, mas dentro de como aconteceu. Diferente em algumas situações de palavras, mas no mesmo propósito, mostrando aquilo que o nosso mestre viveu e sofreu. Era realmente época da Páscoa, né? Jesus e seus discípulos tinham se reunido no Monte das Oliveiras para orar. Era muito comum ele fazer isso com os seus discípulos. Eles iam para o jardim do Getsêmani. Eles tinham se reunidos ali e de vez em quando Jesus dizia, vamos comigo orar? Deveria ser muito maravilhoso orar com Jesus. Já é maravilhoso para nós orarmos sozinhos e buscarmos a Jesus e sentirmos a presença dele. Imagina com a presença real dele, como deveria ser tremendo, né? Lá em Lucas 22, o versículo 40, Jesus fala para eles e diz, e quando chegaram àquele lugar, disse-lhe, orai, para que não entreis em tentação. Será que essas palavras Jesus falou somente para os discípulos? Não. Jesus falou hoje ainda para nós. Nós temos que orar, porque através da oração nós vamos evitar ficar pecando ou cair em pecado, né? Ou em tentação, como Jesus falou. Então, eles foram orar com Jesus, você vai ler lá, depois vai ver que eles dormiram. Mas Jesus continuou orando. Jesus se retira e vai e fala no versículo 41. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedras e pondo-se de joelhos, orava. Por que de joelhos? Será que a oração de joelhos tem mais poder? Será que a oração deitada não resolve? Será que a oração andando não resolve? Será que a oração de olhos abertos na rua não resolve? Claro, com certeza. Mas há situações que é necessário que nós dobremos os nossos joelhos, assim como Jesus fez. Jesus estava muito angustiado, como nós estudamos a lição passada, antes de ele ir para o Getsêmani, antes de ele ir para o tribunal. E era necessário que ele tomasse essa atitude de humildade, pedindo resposta ao Pai. E ele diz, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Pai, se queres. Quantas vezes a gente ora a Jesus e diz, né? Se queres, faça-se a tua vontade. E nós continuamos muitas vezes fazendo a nossa própria vontade. E ele orava, voltava, os discípulos estavam meio dormindo, ele voltava. Isso aconteceu por 3 vezes. Jesus se retira, volta para os discípulos, eles estão dormindo. Jesus, naquela angústia e agonia, volta para orar. E é tão tremendo ver que enquanto Jesus orava, versículo 43 e 44 diz assim, e apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Quando nós nos colocamos humildemente diante do Senhor, nessa atitude de joelhos,
É uma atitude que mostra humildade, submissão. E quando ele orou ao Pai, pedindo que, se possível, passasse dele essa situação que ele tinha que confrontar, que seria a morte na cruz. Ele sabia que precisava disso, precisava passar por isso. Mas ele ainda pede ao Pai uma chance, né? Mas as coisas de Deus são tremendas. Quando tem que acontecer, acontece. Jesus tinha vindo para isso, mas ele não tinha sido rejeitado. O Pai ouviu o seu clamor e manda um anjo. E esse anjo o fortalecia. Por que o fortalecia? Porque ele teria que passar por aquela situação. Ele precisava passar por aquela situação. E diz que, posto em agonia, orava mais intensamente. Muitas vezes, quando nós estamos em desespero, em necessidade muito grande ou uma grande enfermidade, parece que nós oramos mais intensamente. Quando as coisas parecem estar bem com a gente, parece que nós não oramos tão intensamente. Às vezes passamos a orar por orar, não é? Às vezes perdemos até a reverência, falamos por falar, mas nós temos que orar ao Pai, sempre intensamente. E ele estava orando tão intensamente que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. É interessante que a gente começa a ver que dali dá a entender que ele já estava começando a sofrer as dores do pecado do homem, não é? E Jesus estaria tão triste e angustiado, ele iria beber o cálice da ira de Deus. Ele, que nunca tinha pecado, mas era plano de Deus que Cristo morresse por nossos pecados, que ele levasse todos os nossos pecados e enfermidades ali na cruz. Era a única solução de nos aproximarmos de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. E a misericórdia de Deus por nós foi tão grande que teve que enviar o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. A dor da morte sentida antes de acontecer fez com que Jesus orasse tão intensamente e soasse sangue. Mas é bom saber que ele foi confortado para confrontar com a luta que viria contra ele. E quantas vezes acontece com a gente também, né? Quando nós intensamente, humildemente, buscamos a Deus e oramos de coração, nós sentimos receber essa força do Senhor, essa graça, esse poder, esse consolo que nós precisamos no momento, a cura da alma, a cura do corpo, a cura da mente, em todas as áreas que nós precisamos. Mas é necessário estar diante do Pai, orando sempre, como Jesus fez aqui 3 vezes. E é interessante que me fez lembrar que Daniel também se retirava e 3 vezes orava ao Pai. E nós precisamos tomar essa atitude de orar, no mínimo 3 vezes, de manhã, de tarde, de noite, né? E vamos ver muitas coisas acontecerem na nossa vida. Porque estar na presença de Deus, ela nos dá força para confrontar com qualquer lutas e batalhas que vier sobre nós. Seria tão bom, né, se fôssemos motivados a orar no mínimo 3 vezes por dia, e mesmo sem vontade, conseguimos fazer esse ritmo. Depois de Jesus ter orado, ele estava pronto. E naquele momento, ele fala para os seus discípulos: levanta-te, porque é chegada a hora. E quando Jesus se levanta daquele lugar, passa a acontecer o que Jesus tinha falado com os discípulos naquele dia da ceia. Sim, naquele dia da ceia, Jesus, na lição anterior eu falei sobre isso, vocês podem voltar um pouco à lição anterior e vocês vão ver o que aconteceu, né? Então, ao Jesus terminar de orar, lá vinham eles, os soldados, né?
Lá estava Judas também, né? O traidor, que através de um beijo, ele traiu o nosso mestre. Lá estava os discípulos, né? E o que acontece também, que naquele momento de preparação de Jesus, ele vê o seu amigo, o Judas, que o tinha o traído. E Jesus é entregue pelos seus acusadores. Jesus, o nosso mestre, ele foi entregue por um dos seus seguidores, Judas. Quantos de nós seguimos a Jesus? E quantos de nós traímos às vezes a Jesus? Mentimos às vezes a Jesus? Enganamos a Jesus muitas vezes, né? Por querer agradar o homem, querer agradar o marido, querer agradar um filho, querer agradar um namorado, querer preferir as diversões, né? Preferir realmente os prazeres do mundo e negamos ao nosso Cristo. Muitas vezes apontamos o outro no que faz, né? Mas nós temos que ver que nós precisamos realmente tomar uma atitude. Naquele momento, Jesus é julgado. Jesus é julgado pelos seus, por Judas, e os seus discípulos, ao ver os soldados chegando, eles ficam com medo e eles se retiram de perto de Jesus. Eles se retiram. Imagine, até os próprios discípulos, pelo medo, se retiraram e deixaram Jesus só. E foram seus seguidores. Nós seguimos a Jesus, né? E quantas vezes fazemos o mesmo? Jesus é levado com os homens que vieram prendê-lo. E ali, ele tinha sido realmente levado por um dos seus seguidores. Jesus foi levado por causa de Judas, que o negou. Jesus foi negado por Pedro também 3 vezes. Jesus merecia isso? Não, de jeito nenhum. Jesus era tão puro. Jesus ele é puro, ele é bom. Ele sempre agradou a todos e ajudou a todos. Jesus nunca pecou. Como podia um homem tão bom e sem pecado morrer por algo que não tinha cometido? Mas ali estava o nosso mestre, sendo julgado, sendo levado para ser preso, né? E o que acontece? Trouxeram Jesus diante do tribunal. Ali Jesus é apresentado diante do tribunal com Pilatos. Jesus é apresentado a Pilatos. E naquele momento ele é interrogado por Pilatos. Quando ele é interrogado, a gente sabe bem da história o que acontece, né? Muitos queriam vê-lo preso, muitos mentiram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos dizia: mas por quê? Eu não vejo nada nele. 3 vezes Pilatos diz para a multidão: eu não acho nele crime algum. Não encontro falta em Jesus. Eu não acho nele crime algum. 3 vezes. Mas Pilatos, no meio de toda a interrogação, aquela palavra mansa de Jesus, inocente, puro, sem pecado, levou até um grande rei, Pôncio Pilatos, a ver que ele era inocente. Mas Pilatos não tinha outra opção
Será? O povo dizia, prenda-o, crucifica-o, crucifica-o. E se ele não fizesse isso para a multidão, o que seria dele? Então, por causa da multidão, ele que gritava tanto, crucifica-o, Pilatos preferiu agradar a multidão e mandou açoitar Jesus com chicotes de couro, com pontas de metal, ferindo as costas do nosso mestre, fazendo sangrar, espancando injustamente. Ah, como é difícil. Agora pensa um pouco. Quando alguém nos julga de alguma coisa, a gente sempre tenta se defender, né? Tenta se defender para provar que somos inocentes, para provar que nós não fizemos tal ato, né? Mas Jesus, mesmo sendo inocente, em Isaías ele diz que ele não abriu a sua boca. Ele não precisou se defender. Ele sabia o propósito por que ele estava ali. Ele sabia que ele ia ser morto, ser condenado à morte, e morte de cruz. Ele não se defendeu. E ali o seu silêncio mostrou quem ele era. Jesus era o Filho de Deus. Jesus, ele realmente, humildemente, com a força que o anjo tinha dado a ele, ele se colocou na posição. Ele não agiu, não reagiu com atitude nenhuma. E levaram Jesus. Colocaram nele uma coroa de espinhos. Depois de o espancá-lo, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. E Jesus ali, diante da multidão, diante das pessoas, Jesus estava sendo levado para ser crucificado por mim e por você. Pense, será que a gente pode pensar seriamente o quanto isso custou a vida de um ser humano? Porque Jesus veio como homem, como ser humano, sofreu as mesmas dores como nós, mas ele disse, eu vou morrer, porque um dia Zilda vai nascer. Eu vou morrer na cruz, porque eu quero dar-lhe a vida eterna. Eu vou morrer, porque Larissa vai nascer, porque Lívia vai nascer um dia. Eu vou morrer, porque João, Maria vai nascer um dia. E eu quero dar a vida eterna para eles também. Jesus já estava pensando no futuro, como ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele realmente tomou essa atitude por amor a nós. Não só por aqueles que foram seus seguidores quando ele estava vivo, não. Jesus, ele, pelo contrário, ele deu-se por nós. Ele realmente pagou um alto preço por amor a mim e a você. Será que nós levamos a sério isso hoje? Sim, o céu nos espera, mas nós só podemos entrar no céu quando nós realmente entregamos a nossa vida a Cristo. Quando nós realmente reconhecemos que somos pecadores, que nós precisamos de salvação. Quando nós reconhecemos, sim, Senhor, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Me ajuda. Eu quero crer nisso. E agora, mais do que nunca, está perto da volta de Cristo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Porque a palavra de Deus, ela realmente é o único caminho no qual nos faz levar a mostrar que Ele é a solução para a nossa vida. Através de nossos pecados. Porque eu peco, porque eu faço coisas erradas. Eu posso, através da morte de Cristo, receber a vida eterna.
E aí, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, o meu coração se torna limpo, mais alvo do que a neve. Ah, que maravilhoso! Se nós pudéssemos realmente contemplar essa grandeza e saber que Jesus Cristo é o único caminho, é a única maneira de nos levar para o céu. Sim, ele passou toda a dor. Ninguém sofreu tanto como ele. Nenhuma dor que nós passemos é igual à dor que Jesus passou naquela cruz. Não podemos ignorar isso. Não podemos ignorar. Não podemos deixar para lá. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir essa verdade e poder aceitar, a fim de que ela nos transforme. E a partir do momento que eu entrego o meu coração a Jesus, por mentiras, roubo, julgamentos, qualquer tipo de pecado, qualquer coisa que não agrada a Deus, suja o meu coração. Eu preciso ter o meu coração limpo, assim como esse está. E esse limpo, a única pessoa que pode lavar o nosso coração com o seu sangue precioso é Jesus. Sim, Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, nós somos gratos a Ti porque Tu deste o Teu único Filho, Jesus, o Teu Filho amado, para morrer na cruz por nós. Ele confrontou tanta angústia antes da sua morte. Ele chamou os seus amigos, seus discípulos para orar com Ele. Coloca no nosso caminho amigos verdadeiros que também carreguem a nossa cruz conosco em oração, em clamor, em apoio. Ó Deus, mas muitas vezes Tu permite que faça como Jesus fez, se retirar e ficar sós contigo, porque somente de Ti é que vem o consolo, é que vem a força para suportar as angústias, as dores, os problemas que confrontamos, porque Tu manda o Teu anjo para nos ajudar. Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que Te buscam e os livra de tudo quanto é mal. Sim, e eu tenho sentido isso na minha vida. Ó Deus, que essa palavra chegue no profundo do coração daqueles que não Te conhecem, daqueles que não têm compromisso contigo, daqueles que não tomam a sério a Tua palavra, daqueles que não tomam a sério o que é pecado. Deixamos tantas vezes o nosso Pai triste, porque pecamos e ficamos às vezes indiferentes com os nossos pecados, mas dá-nos sensibilidades de realmente, quando pecarmos, reconhecermos os nossos pecados, pedir perdão ao próximo e a Ti, a fim de que o nosso nome esteja escrito no livro da vida e a fim de que nós possamos, naquele dia, quando nós partirmos, termos a entrada no lar celestial para morar contigo para sempre. Obrigada, Jesus, por Tua morte, que nos trouxe vida e vida em abundância, a vida eterna, que nós já podemos começar a viver esta vida de paz, de alegria aqui onde nós estamos, sabendo que estamos seguros em Tuas mãos e que Tu és a solução para a nossa vida e para os nossos problemas. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que essa palavra toque profundo no seu coração. Que não seja somente ouvinte, mas praticante dela. E esse coração puro, ele só permanece sempre limpo se nós vivermos sempre na presença do Senhor. Sempre buscando, sempre orando, sempre lendo a palavra, sempre indo à casa do Senhor, vivendo em comunhão com os irmãos, vivendo em comunhão com a sua igreja. É isso que Deus pede de nós. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor. Tchau.